Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o cancelamento. Hoje em dia a gente percebe que a palavra cancelamento vem sendo bastante utilizada na internet, né? Principalmente nas redes sociais. Todo dia a gente percebe que tem uma pessoa nova sendo cancelada. Não se sabe bem a origem dessa cultura do cancelamento, né? Mas teve maior alcance, começou a ter maior alcance em 2017, em Hollywood, onde as vítimas, no caso desse cancelamento, foram astros e influencers, né, da época. E também teve um movimento que utilizava a hashtag MeToo, que era um movimento para expor aqueles influencers e astros que cometiam abuso sexual e outros tipos de violência, né, que pela posição social ocupada a gente nunca imaginaria que eles cometessem esse tipo de violência. Então esse movimento começou com isso de cancelamento. Só que atualmente cancelar uma pessoa está tomando uma proporção muito maior do que lá no início, porque agora qualquer deslize, tanto de celebridades como pessoas comuns, qualquer comentário mal colocado, às vezes nem é a intenção da pessoa, os outros já se acham no direito de julgar, cancelar e excluir essa pessoa, né? E muitas vezes acabam detonando a imagem dessa pessoa. Também a gente pode pensar no ego dessas pessoas que julgam, que cancelam, porque elas se acham no direito elas acham que elas têm autoridade de decidir se a pessoa é culpada ou não, conhecendo um simples fato, né? E isso acaba também com a liberdade de expressão de cada um, porque acaba oprimindo e as pessoas começam a ter medo de se posicionar e colocar a sua opinião. Então, uma colega colocou, aqui no Brasil, mais ou menos em 2020, começou a ter mais ênfase a questão do cancelamento. Então, assim, uma das primeiras que foram canceladas, claro que tiveram vários atores, que são os mais conhecidos, né, como influencers também aqui no Brasil, né. Um caso que tomou grande repercussão foi o caso da atora Alessandra Negrini. No desfile de carnaval ela se fantasiou de indígena e foi muito ovacionada por isso, né. Muitos falaram que ela estava produzindo uma apropriação cultural em relação aos indígenas, sendo que ela estava ajudando os indígenas no protesto deles, né, ajudando na causa deles, tanto que os próprios indígenas foram a favor dela, né. E tiveram assim, como a Alessandra Negrini, outros artistas, a Anitta também, ela é frequentemente alvo de cancelamento, já foi cancelada e descanceladas algumas vezes, discórdia entre os próprios artistas, um falando de outro. O outro caso também, o Gustavo Lima, que é um cantor bem conhecido, ele em um vídeo ele gravou ele e o cantor Leonardo segurando uma galinha. E daí eles colocaram que lá estava garantida a alimentação, e daí muitos daí já foram defender a questão dos direitos dos animais, né? A preservação dos animais, mas não se sabe nem se os animais também estavam mortos ou se eles estavam só sendo segurados. Então, é isso que acontece. Quando começa um cancelamento, o pessoal geralmente não quer saber da verdade. Esse é o problema maior dos cancelamentos. É divulgado uma matéria, é divulgado
vamos dizer, por uma celebridade alguma informação, e os seguidores daquela celebridade vão atrás e começam a divulgar e dar ênfase nessa matéria. Eles não querem saber se a matéria é verdade ou não. E esse é um problema maior do cancelamento. Que o cancelamento, ele veio, como a Ingrid falou, ele veio querer dar uma limitação para os artistas e influencers, querer dizer que eles também não têm direito de fazer tudo o que eles querem, mas chegou a um ponto que não se tem mais controle, então dá informação, não se verifica mais o contexto daquela informação, é só dada a informação, eles vão lá, caem em cima e começam a divulgar e cancelar o artista. Outro caso mais conhecido que teve há pouco tempo também foi da escritora do Harry Potter, a J.K. Rowling, que ela fez um comentário, né, em uma entrevista, que ela colocou pessoas que menstruam, se referindo às mulheres. Então, daí muitos defensores, né, dos direitos LGBTQIA+, eles caíram em cima dela, falando que ela era preconceituosa, mas não foi este o caso. Então até os próprios atores que participaram da série se pronunciaram, então assim, foi uma coisa fora de contexto. Então esse é um problema grande que acontece com o cancelamento, de não se buscar. Todo mundo dentro da internet quer julgar, mas eles não buscam saber a verdade, porque é fácil tu julgar a pessoa estando do outro lado, né? Aí é uma coisa a sem pensar sobre o cancelamento. E as pessoas também acabam esquecendo que elas também cometem erros. Parece que elas vêm no papel da perfeição, assim, que tem o direito de julgar o que o outro faz. Não. De certa forma, as pessoas acabam transferindo alguma coisa que até delas mesmo, né? Transferem para aquele ator, ou aquela celebridade que está sendo julgada. Os casos mais recentes que tem, né, são do Big Brother, são os casos mais atuais. A própria Carol Conká, que era uma defensora ferrenha dos direitos femininos, e daí chega num momento que defendia também contra o racismo, e chega num programa em rede nacional e ela mesma comete alguns deslizes, vamos dizer assim. O que acontece? Daí a população em peso cancela, né? Como a gente falou, é bem fácil julgar daí. Então o problema é esse, né? O julgamento demasiado e a força que isso vai ter na vida daquela pessoa, né? Porque daí nós estamos falando de muitas coisas, não só como a própria Carol, ela teve perda de contratos, ela teve problemas pessoal, porque daí não tem limite, né? O pessoal, eles não se limitam a falar da celebridade, eles vão atacar a família, eles vão... infelizmente, quem está fazendo esse ataque anonimamente, ele está protegido pelo anonimato, então ele ataca o que ele quiser. E isso não tem limite. Não é somente um puxão de orelha para dizer, Carol, você cometeu um erro, você estava errando. Começa a ser uma perseguição daí. E essa perseguição daí, ela vai causar um estrago bem grande na vida daquela pessoa. Até porque o objetivo, como tu disse, não é puxar a orelha, é destruir a imagem daquela pessoa, né? E como a rede social, ela é uma arma poderosa nisso, porque garante o anonimato daquele que está atacando. Outro caso que teve bastante repercussão na mídia foi o caso da Luísa Sonza, isso. A ex-companheira do Whindersson Nunes, que desde a separação dela, né, teve toda uma perseguição, que ela teria traído ele, teria deixado ele por causa de outra pessoa. E daí todo mundo se acha no direito também de julgar
Se ela fez ou não é a questão, né? Cada um deles tem uma vida e cada um deles faz as coisas do jeito que eles entendem ser melhor. Então, assim, os dois tiveram um relacionamento, acabaram o relacionamento e cada um foi para um lado. Mas mesmo assim, a perseguição que ela sofreu não parou por aí. E continuou e as pessoas continuaram atacando ela. E ainda mais depois com o infeliz acontecimento, né, com a morte do filho do Whindersson Nunes, a perseguição foi maior, tanto que ela teve que sair do Brasil para poder, ela se isolou, né, então ela teve que se isolar para poder cuidar um pouco mais da saúde mental dela, né, que é outra questão que entra bastante na questão do cancelamento, é o quanto é afetada a saúde mental da pessoa, o quanto a partir dessa perseguição que ela ocorre nas mídias, essa pessoa ela começa a se isolar, ela começa a se retirar, ela começa a sofrer de ansiedade, vai chegar a uma crise de pânico, vai evoluir com uma depressão. Então, assim, a pessoa, se ela não tiver uma rede de apoio muito forte nesse momento, possivelmente ela vai chegar a um ponto que ela vai ficar muito adoecida mentalmente. Então a gente pode pensar também em como acolher essas pessoas que são vítimas do cancelamento, né? E também buscar fazer a reflexão sobre essas pessoas que também atacam, o quanto elas estão projetando algo de si nessas pessoas que são vítimas, né? O quanto elas querem esconder através do ataque. E o acolhimento dessas vítimas, a gente tem que ter um olhar mais de empatia, né? Porque todo mundo comete erros e às vezes não é de propósito que a pessoa vai falar alguma coisa ou vai fazer alguma coisa, né? E a gente tem que procurar entender o contexto de toda a situação. Esse foi o vídeo de hoje sobre a cultura do cancelamento. Nos siga nas redes sociais, sociedade.psi, e até o próximo vídeo. Curta, comenta e compartilha.